Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Nessa videoaula a gente vai conversar sobre o sistema imunológico, a gente vai falar sobre a vacina versus o soro. Imunidade artificial, é esse o tema da nossa aula, né? Tanto quando a gente usa vacina quanto quando a gente usa soro, a gente está fazendo uma imunidade artificial. E essa imunidade artificial, ela pode ser passiva, né? Os anticorpos prontos vão ser introduzidos no indivíduo, como é o caso do soro, ou ela pode ser ativa, ela induz o indivíduo a produzir os seus próprios anticorpos, como é o caso da vacina. Vamos começar a falar sobre as vacinas, então. As vacinas são compostas de partículas virais ou bacterianas mortas ou atenuadas. Elas apresentam o antígeno preparando o seu organismo para lutar contra as doenças. Quando a vacina entra no corpo, ela mimetiza uma infecção branda, fazendo com que o organismo passe a produzir anticorpos e células de memória contra o micro-organismo ali inoculado. Uma vez que os anticorpos eles são produzidos em resposta à vacina, eles se tornam parte permanente do sistema imune do seu organismo. E aí muitas pessoas acabam se perguntando, poxa, mas não corre o risco, já que ele mimetiza uma infecção no meu corpo, de eu ficar doente? Como eu disse para vocês, a gente inocula partículas do vírus ou o vírus ou a bactéria mortos, né? Ou atenuados, bem fraquinhos. Então, na verdade, as estruturas infectantes, elas não vão ser capazes de desenvolver uma doença. No caso da gripe, tem pessoas que relatam, né, que acabam ficando com uma gripezinha mais leve e tudo mais, mas muitas vezes a reação do próprio corpo a algum componente da vacina, mas nada que vá te fazer desenvolver a doença. A menos que você use uma bactéria que tenha, uma vacina que tenha o vírus e a bactéria atenuada e você esteja no quadro imunossuprimido, por exemplo, gestante ou com uma doença crônica, como, por exemplo, um HIV ou uma doença renal que já te debilite alguma função do sistema, ok? Mas nesses casos, as vacinas, elas são recomendadas, ok? Então, se for uma vacina que usa alguma parte que está viva, a gente avisa, olha, gestante não pode tomar, imunossuprimidos idosos não podem tomar. A memória imunológica da vacina, ela tem duração variada, dependendo do grau de imunogenicidade do patógeno. Por exemplo, a vacina da gripe a gente tem que tomar anualmente, ok? Além de várias cepas novas estarem surgindo a cada ano, é uma vacina de baixa imunogenicidade. Algumas vezes, então, essa revacinação é necessária para se manter a proteção. Então, a gente tem tipos de vacinas. Eles podem estar atenuados ou inativados. Nas atenuadas, promovem a proteção mais completa e duradoura, com menor número de doses. Por isso que quando a gente pode optar, a gente opta por ela. São atenuados os agentes infecciosos em laboratório até o ponto em que continuam vivos e capazes de se reproduzirem, mas que não possam causar doenças graves. Então, existem estudos, galera. Toda vacina, ela é desenvolvida antes em cima de estudos, ainda mais vacinas atenuadas. Então, essas vacinas, elas vão levar o patógeno a diferentes graus até um determinado momento que se entenda que ele não causa mais doença grave em nenhum caso, mas que ainda assim ele continua com poder de proliferação. A sua presença somente é suficiente para fazer com que o sistema imunológico produza anticorpos para combater a doença no futuro. Já as inativadas, que são a maioria que a gente está encontrando aí, o vírus ou a bactéria vão ser completamente inativados, mortos, utilizando-se o formaldeído. Pedaços imunogênicos do micro-organismo vão ser colocados na vacina. Como os antígenos eles vão estar mortos, a imunidade vai ter uma menor duração, sendo necessárias várias doses ou da vacina inativada.
não causa qualquer sintoma relacionado à doença. Por exemplo, a hepatite B, você tem que tomar 3 doses e mesmo assim ainda corre o risco de você não ter a conversão sorológica, né? Ou seja, você apresentar anticorpos protetores contra a hepatite. Então, existem os prós e o contra de você usar uma atenuado e uma inativada. Como exemplos de vacinas, a gente pode citar a BCG, que utiliza bacilos vivos atenuados, cepas do Mycobacterium bovis, que é da mesma família da Mycobacterium tuberculosis. A hepatite B, que utiliza parte do DNA viral. A poliomielite, que utiliza um vírus vivo atenuado, o poliovírus 1, 2 e 3. A tetravalente DPT-HIV, que utiliza as toxinas diftericas e tetânicas inativadas, as bactérias inativadas, Bordetella pertussis, associados à parte da bactéria, a Haemophilus influenza unida a uma proteína, e a tríplice viral, que são vírus vivos atenuados do sarampo, rubéola e cachumba em cultura do ovo de galinha. Mas e se o organismo não tiver um tempo hábil para a produção dos anticorpos? Na aula sobre o sistema imunológico, eu falo para vocês que a gente demora de 7 a 10 dias até conseguir realmente ativar o sistema imunológico e a conseguir produzir anticorpos eficientes para combater a doença. Só após de 7 a 10 dias é que a gente começa realmente, de fato, o combate àquele micro-organismo. Mas e se a gente não tiver esse tempo? Se a gente tiver, por exemplo, sido mordido por uma cobra em que o veneno vai te matar em 24 horas. Qual a solução? O soro. Soros são soluções contendo anticorpos prontos, específicos contra determinada doença ou toxina. A preparação de soro é feita com a inoculação de micro-organismos mortos ou atenuados, ou ainda de suas toxinas em animais como coelho, cabras, cavalos, simulando uma vacina nesses animais. Então, olha que interessante. A gente vacina o cavalo, faz ele produzir anticorpos, tira o sangue desse cavalo. Ah, mas isso não faz mal, professora? Se você inocular o sangue do cavalo no ser humano, sim. Mas o que a gente faz é purificar o plasma, tirar apenas os anticorpos. Como o anticorpo ele é específico contra o vírus ou contra a bactéria, provavelmente o anticorpo, a proteína, é basicamente idêntica produzida no humano. Então, a gente pode utilizar aquilo com tranquilidade. Além do mais, os anticorpos são proteínas que vão ser destruídas depois de um tempo. Elas não vão ficar no seu corpo. Então, a gente não tem problema nenhum em utilizar anticorpos desses animais. Depois de alguns dias, após a produção, então, dos anticorpos pelos animais, como eu disse a vocês, a parte do sangue é coletada e aí vão ser usadas técnicas para isolá-las na produção dos soros. A gente tem o soro homólogo, tá? Que é um soro composto por anticorpos específicos obtidos do plasma de doadores com níveis muito altos do mesmo. Esse soro, ele tem o menor risco de reação alérgica em relação ao soro de origem animal. A imunoglobulina contra, por exemplo, varicela, hepatite A, hepatite B, tétano e raiva pode ser utilizada a partir do soro homólogo. E a gente tem também o soro heterólogo. No soro heterólogo, os anticorpos específicos obtidos do plasma são de animais com níveis elevados do anticorpo específico desejado. Tem um maior risco de reação alérgica, por não ser próprio da espécie, né? E como exemplos, a gente tem o soro antidifitérico, antiofídico, antitetânico, antirrábico, a antitoxina botulínica, ok? Toxinas mais graves, mais pesadas, a gente prefere realizar em animais. Então, galera, essas são as características que a gente tem que levar em consideração da vacina versus o soro. Se vocês forem me perguntar o que é melhor, qual dos dois é melhor, né? Na verdade, cada um tem a sua vantagem e desvantagem em cima do assunto.
As vacinas, elas são interessantes do ponto de vista que elas induzem o seu corpo a produzir uma defesa, e uma defesa que pode ser para o resto da vida, né? Enquanto que o soro é uma partícula que já está pronta, inoculada, né? Uma proteína que já é pronta, inoculada, e que não vai desenvolver uma memória protetora, porém vai te dar uma imunidade imediata. Então, dependendo, né? Se a gente tiver uma doença infecciosa que mata, como a gente viu nos últimos tempos, principalmente viral ou bacteriana, a escolha é de uma vacina. Por isso que a gente tem tanto estudo, tanto se falou de vacina nos últimos anos, ok? Agora, com relação a imediatismo, estou infectado, vou morrer, aí eu preciso de um soro, não vai adiantar inocular uma vacina. Bom, obrigada pela atenção de vocês, galera. Até a nossa próxima videoaula.